Olá, amigos. Meu nome é Eliane, sou tarefeira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma exposição doutrinária. Esperamos que essa exposição de hoje possa trazer muitas reflexões e muito amparo a todos nesse momento. Hoje quem vai falar para a gente é Graça Leite, é uma grande amiga, companheira aqui do centro, e o título é A Visão Espírita da Vida. Vamos ler a página, fazer a prece para darmos início então à nossa exposição. A página de hoje foi extraída do livro Depois da Morte de Leon Denis, é o capítulo 10, intitula-se A Vida Imortal. O estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. A inteligência não pode provir da matéria. A filosofia ensina que as diferentes partes do corpo humano se renovam em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas, uma a uma, por outras, provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. O corpo dissolve-se e numerosas vezes durante a vida reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo, e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Sabemos que por si mesma não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece, e essa unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. A alma é o princípio da vida, a causa da sensação, é a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Assim, pois, fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, somos um espírito. Regemos esse corpo que mais não é sob nossa direção do que um servidor, um simples instrumento. Esse espírito que somos é livre e perfectível, por conseguinte, responsável. Pode à vontade melhorar-se, transformar-se e inclinar-se para o bem. Confuso em uns, luminoso em outros, um ideal esclarece o caminho. Quanto mais elevado é esse ideal, tanto mais úteis e gloriosas são as obras que inspira. Feliz é a alma que em sua marcha é sustentada por um nobre entusiasmo, amor da verdade e da justiça, amor da pátria e da humanidade. Sua ascensão será rápida, sua passagem por esse mundo deixará traços profundos, sulcos de onde colherá uma messe bendita. Queridos irmãos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai e pedir, Senhor, que esteja conosco durante toda essa jornada que se estende. Vamos agradecer imensamente, Senhor, pelo dom da vida,
por essa oportunidade bendita em que podemos, ó Pai, ser a luz do caminho por onde passarmos, que possamos aproveitar todos os momentos que se apresentam para que esse nosso espírito imortal possa adquirir sabedoria, possa corrigir o seu curso, possa diminuir o desvio de suas leis benditas e justas. Te agradecemos por toda essa oportunidade que se estende diante de nós, por todos os momentos que se apresentam, por todas as bênçãos que temos. E pedimos mais uma vez o seu amparo e sua proteção para junto conosco caminharmos nesse caminho que muitas vezes se apresenta cheia de obstáculos, Senhor, e que precisamos transpô-los para chegar até a sua luz, chegarmos ao Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que junto conosco hoje inspira graça, que fará uso da palavra, e dessa forma possamos levar alento e conforto a tantos corações aflitos. Esteja conosco, Senhor bendito. Estenda a sua paz. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Queridos amigos, muita paz. É uma alegria muito grande estar com vocês virtualmente, estudando mais uma vez a doutrina espírita. Por volta das 7 horas do dia 31 de março de 1983, ocorreu um acidente com um trem que transportava gasolina e diesel próximo da cidade de Pojuca, que fica a cerca de 70 quilômetros de Salvador. 3 vagões tombaram e a gasolina tomou a direção da cidade. Fato agravado, porque a população carente começou a transportar a gasolina desses 3 vagões, que transportava cerca de 126 mil litros de gasolina. Eles começaram a transportar para suas casas. Às 20 horas, uma fagulha causou a explosão desses 3 vagões e, consequentemente, mais 15 residências também explodiram. O número de vítimas era grande, o número de feridos também. A cidade de Pojuca não tinha um centro médico com capacidade de atender a tantos feridos. Por esta razão, eles foram transferidos para 11 hospitais em Salvador. Eu trabalhava na UTI de um desses hospitais. Cerca de uns 10 dias depois, em uma tarde, eu estava atendendo a um grande queimado. Ele estava lúcido, orientado no tempo e no espaço, os sinais vitais mantidos, e enquanto eu trocava o soro, eu percebi que a fisionomia do paciente se modificou. Aquela expressão de dor, de medo, de desespero, tornou-se serena, expressou alegria e os lábios contraídos cederam lugar a um largo sorriso. E ele exclamou alto: "Oh, mas você aqui, eu não mereço." Mas era tão clara a expressão daquele doente
que mais de 2 colegas se aproximaram e ficamos os 3 observando aquele diálogo. Ele conversava com alguém que eu não via. Para mim, era invisível. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Eu não mereço. Em um determinado momento, ele tentou erguer o braço direito, todo enfaixado. Nesse momento, o alarme do monitor soou alto. O paciente fibrilou e rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Iniciamos as manobras de reanimação, sem sucesso. 40 minutos depois, foi declarado o óbito. Nós 3 ficamos nos olhando. As nossas mãos se uniram, nos abraçamos e ali, baixinho, começamos a orar o Pai Nosso. Esse é um fato que eu presenciei há 37 anos, um pouco mais de 37 anos, e que me fiz, como espírita, muitos questionamentos, e que hoje eu trago 4 questionamentos para abordar com vocês. O que é a vida e a morte? A separação da alma é instantânea? Esse ser veio ajudá-lo a afastar-se das faixas da matéria? E qual a situação da alma imediatamente após o desencarne? Estamos vivenciando um momento de luto, de dor, de sofrimento. Para analisar este cenário, eu convidei Alberto Leitão Rosa e Geise Castro, que são trabalhadores do Centro Espírita Irmã Rosa. Eles irão também participar desta exposição no final. Eu inicio pensando o que é a vida. Aí eu lembro-me da questão 880, onde os espíritos nos chamam a atenção que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Então nós percebemos que somos seres espirituais e que a nossa condição de encarnado é extremamente importante para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Aí nós podemos nos questionar. E quando inicia esta condição de encarnado? Mais uma vez, podemos consultar o Livro dos Espíritos na questão 344. E vamos perceber que a condição de encarnado, ela se inicia no momento da concepção. No momento em que o gameta masculino se une com o gameta feminino. O resultado desta união, a ciência chama de zigoto, mas nós podemos entender como a célula ovo, que naturalmente, biologicamente, ela começa a dividir-se e toma o rumo do útero materno. Assim é que, no sexto dia, o embrião, ele vai fixar-se na parede do útero, anidação. Na terceira semana, um coração rudimentar começa a bater. E os traços faciais já são visíveis a partir da 8ª semana. É desta forma que, naturalmente,
O embrião transforma-se em feto, em criança, no jovem adulto e após 60 anos, ele atinge a fase que conhecemos como idosa. Nesta fase, os órgãos já não funcionam como funcionavam anteriormente. E a falência dos órgãos terá como consequência a morte, o óbito. Eu estou querendo provar que a morte, o morrer, é um processo natural, que tem início a partir da união do gameta masculino com o gameta feminino. É um processo de envelhecimento que terá como consequência a morte. Como somos seres espirituais, retornamos ao plano espiritual. Neste momento, nos é importante 2 conceitos. Morte clínica. Morte clínica é quando o coração e o pulmão deixam de funcionar. Mas o cérebro, a atividade cerebral é normal. O indivíduo pode ser reanimado e terá uma vida, pode ter uma vida normal. Diferente da morte cerebral. Na morte cerebral, aqui há a morte do cérebro, do cerebelo e do tronco cerebral. E o indivíduo perde a consciência. É interessante também lembrar que após o óbito, ainda permanece por algum tempo a atividade de algumas células. Por exemplo, as células do cérebro de 3 a 5 minutos. O coração por 30 minutos. O aparelho gastrointestinal de 2 a 3 dias. Lembro que o vírus da hepatite por vários dias e o bacilo da tuberculose por vários anos. Estamos diante de um cenário, de uma pandemia, que tem como causa uma doença, o Covid-19, cujo agente causal ainda é muito desconhecido. Desta forma, as autoridades, os órgãos oficiais, eles adotaram protocolos severos, tanto para cuidar do doente como para o sepultamento. Isto causando muita dor, muito sofrimento, nos lembrando neste momento a importância da contemplação do Evangelho de Jesus. Aqui eu queria lembrar a página inicial, que foi lida por nossa amiga Eliane, onde Leon Denis, ele afirma que a filosofia chama a atenção que partes do corpo humano se renovam. Aí diz Leon Denis, moléculas cedem lugar a outras moléculas. Vamos trazer para o concreto, para compreender o pensamento de Leon Denis, que tanto entendeu Allan Kardec. Vamos lembrar a derme, a pele. As células da pele, elas morrem e cedem lugar a novas células. Nós lembramos que a pele do adulto jovem, ela se renova a cada 28 dias. No idoso, cujo metabolismo é diferente, ela se renova a cada 40 dias. Aí, Leon Denis afirma, a matéria, por si só, não produz vida. Afirma Leon Denis, o corpo dissolve-se, o corpo renova-se, mas, no entanto, permanecemos
a mesma pessoa. Lembra Leon Denis? As faculdades, as potências intelectuais e morais pertencem à alma. Aí conclui Leon Denis, a alma é o princípio da vida. Eu, na minha humildade, diria, quem vive é a alma. O corpo sobrevive por algum tempo. É importante, neste momento, lembrar a questão 135 do Livro dos Espíritos, onde nós vamos perceber que o corpo humano, o homem, na verdade, o homem, não o corpo, mas o homem, é formado de 3 partes essenciais. O corpo físico, o soma, que nada mais é do que um complexo de sistema. A alma, que é o espírito na condição de encarnado. E o perispírito, que é uma matéria quintessenciada que vai ligar a alma ao corpo. Aqui, neste instante, podemos dar um pulinho no Livro dos Médiuns, na parte primeira, no item 55, onde nós vamos perceber que o espírito, ele é uma chama, o espírito é uma centelha. Não podemos atribuir forma determinada ao espírito, afirmam. Por outro lado, na questão 93 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que o espírito ele está envolvido por uma substância vaporosa para nós encarnados. E é esta substância que vai dar forma ao espírito. Assim, quando nós afirmamos que Maria de Magdala, por exemplo, viu Jesus após a crucificação, na verdade, ela não viu o Espírito de Jesus. Ela viu o perispírito que está envolvendo o Espírito de Jesus. Mas, ainda voltando ao item 55 do Livro dos Médiuns, nós vamos perceber que, seja qual for a evolução do espírito, ele estará sempre envolvido pelo perispírito. Mas lembramos que, à medida que o espírito evolui, o seu perispírito vai se tornando cada vez mais sutil. Dando também aqui um pulinho na Revista Espírita de maio de 1859, aqui Allan Kardec escreve um artigo, Ligação entre Espírito e Corpo. Aí conta Kardec que na Inglaterra havia um médium vidente que, quando lhe apresentava um espírito de um vivo, ele via um cordão fluídico que ligava o espírito com o perispírito para o corpo inerte. Esse cordão fluídico partia do peito e ia até o corpo inerte que estava dormindo. Aí nós podemos afirmar que quando nós dormimos, nós experimentamos um estado semelhante ao morrer, porque nós retornamos ao plano espiritual, porém ainda ligado por este feixe luminoso, pelo cordão de prata. Mas se observar o livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, no item 136, nós vamos perceber que Allan Kardec afirma na morte, só a morte rompe este laço. Bom, é interessante também, neste momento, ir consultar o livro O Consolador. Ele foi ditado por Emmanuel
através da psicografia de Chico Xavier. É um livro em que Emmanuel ele responde a 411 questões. Foi publicado em 1940. Bem na questão 147, afirma o benfeitor que desencarnar é mudar de plano. É como alguém que viaja de uma cidade para outra, levando as suas enfermidades e levando as suas virtudes. Nós não mudamos quando desencarnamos. Mas a segunda questão, a separação da alma é instantânea? Como sempre encontramos respostas no Livro dos Espíritos. Agora consultando a questão 155A, onde vamos ler que esta separação se dá de forma gradual. A condição de encarnado e desencarnado se confunde. Aí nós nos lembramos do paciente. Vejam bem, ele tinha os sinais vitais estáveis, estava encarnado, vivo. Mas, no entanto, ele conversava claramente com alguém que se encontrava no plano espiritual. E quando Allan Kardec ele comenta a questão 155A, ele afirma que o desprendimento do perispírito pode ser rápida, pode durar dias, semanas e até meses. Vai depender, claro, do grau evolutivo do espírito. Bom, mas como explicar esse diálogo do paciente com este ser que ele via, mas eu não via? É interessante que os dois colegas que participaram do fato, eles me questionaram, seria um parente, seria alguém conhecido? O que seria? Será que ele veio ajudar o indivíduo, este paciente, a se desprender, a morrer? Foram as questões que me fizeram. E eu me encontrei a resposta na questão 160 do Livro dos Espíritos, né? Onde a equipe espiritual afirma que, a depender do grau de afeição daqueles que conhecemos no plano físico, eles poderão nos esperar no plano espiritual, assim como poderão nos ajudar a libertar-se das faixas da matéria. Aí eu me lembrei que justamente no momento em que o paciente tentou erguer as mãos, certamente para orar, ele fibrilou, não é? Bom, mas qual a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Bom, a resposta nós podemos encontrar na Revista Espírita de maio de 1862. Essa matéria, ela consta também do livro Céu e Inferno, que já foi publicado em 1º de agosto de 1865. Aqui, Allan Kardec fala do senhor Sanson, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas atuante. Ele fica muito doente, sofre muito no último ano de sua vida. Ele pede a Kardec que, quando desencarnasse, Kardec o evocasse, porque ele gostaria de continuar contribuindo para as pesquisas. Ele desencarna no dia 21 de abril de 1862 e no dia 23 ele é evocado. E Kardec pergunta quando é que ele recobrou a lucidez. Porque nós sabemos que quando nós desencarnamos, passamos por um período semelhante àquele de alguém que desperta de um sono profundo, que está se adaptando àquele momento.
O senhor Sazon, então, informa que após 8 horas, descreve o seu estado como afortunado, porque ele não mais sentia as dores que sentia antes. E quanto ao seu corpo, é um despojo, vai voltar ao pó, mas eu trago a lembrança daqueles que me amavam. Nos lembrando aqui a nossa verdadeira bagagem para o plano espiritual. Mas eu queria mais uma vez citar Leon Denis. A obra Depois da Morte, no capítulo 33. Leon Denis, ele afirma que a condição do espírito no além-túmulo depende da pureza do seu perispírito. Nos lembra Leon Denis que as almas, elas se agrupam de acordo com a pureza do seu perispírito. Então, depende da constituição fluídica do ser. Não é? Bom, no cenário atual, diante da pandemia por Covid-19, que, como já comentamos, gerando muito sofrimento, nós lembramos que o vírus tem uma alta transmissibilidade. Com isso, mais de uma pessoa na família fica doente, né? Adquire o Covid. Isso gerando muitas vezes até sensação de culpa, aquela sensação de culpa. Além disso, nós lembramos o isolamento hospitalar, a morte solitária, isso realmente gerando muito sofrimento. E como enfermeira, eu lembro aqui dos profissionais da área de saúde que estão convivendo com um número muito grande de desencarnes, e isto muitas vezes gerando aquela sensação de incapacidade. Eu pergunto ao amigo Alberto, como a doutrina espírita explica todo este cenário com um número ascendente de óbitos? Alberto. Olá, Graça. Olá, amigos. Para respondermos à questão proposta de como a doutrina espírita explica o cenário atual de pandemia, vamos nos utilizar do que registrou Allan Kardec na parte terceira do Livro dos Espíritos, ao estudar a lei de destruição. Kardec nos apresenta o subtítulo Flagelos Destruidores. E nas questões relativas a este subtítulo, vamos encontrar lições valiosas que vão nos esclarecer, consequentemente nos consolar, nos dar força e coragem para vivenciarmos da forma mais amena possível o momento de pandemia. Lá os Espíritos nos dizem que Deus permite que os flagelos destruidores cheguem até nós para fazer com que a humanidade progrida mais depressa, para fazer com que o homem progrida em alguns anos aquilo que demandaria muitos séculos, mas que é uma oportunidade valiosa para nós exercitarmos a nossa inteligência, para nós demonstrarmos o nosso desinteresse, o nosso amor ao próximo. Que o homem deve vivenciar esses momentos se utilizando dos conhecimentos adquiridos, das experiências adquiridas ao longo dos séculos, e assim minorar os impactos desta pandemia. Ora, a pandemia surge entre nós, o flagelo destruidor surge como consequência da lei de causa e efeito. Estamos, ao longo dos séculos, tomando decisões equivocadas. Estamos na nossa relação com o meio ambiente, na nossa relação com o próximo, tomando decisões, tendo por base a nossa satisfação pessoal, o nosso orgulho, o nosso interesse. Então o Pai, que é de amor e bondade, nos manda um instrumento para poder corrigir essa rota que está desviada. Então que possamos compreender que Deus é o Pai de amor e bondade e está nos mandando um instrumento de progresso.
e que é preciso que a gente aproveite este momento para, como nos dizem os Espíritos, exercitar a fraternidade, olharmos para a dor do próximo, minorarmos a dor do próximo, e assim nós vamos superando pouco a pouco este momento. O nosso planeta está numa fase de transição, como nos dizem os Espíritos. Está sendo alçada a categoria de regeneração. E nesse processo de regeneração, adentrando uma nova era, esse instrumento vem como um acelerador para poder fazer com que esta nova era, onde reinará o bem, seja alcançada da forma mais breve possível. Que vivenciemos esses momentos de pandemia, tendo por base as lições do Cristo, tendo por base os ensinamentos da doutrina espírita, tendo assim força, coragem, otimismo, na certeza de que tudo vai passar. O Cristo nos disse, e João registrou, que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, deixando nas entrelinhas que nós também venceremos. Aproveitemos as lições de Jesus e da doutrina espírita para podermos aliviar as nossas dores diante deste cenário de pandemia. Devolvemos agora a palavra à nossa amiga Graça, esperando termos contribuído de forma assertiva para o seu estudo. Um abraço a todos. Alberto, muito obrigado. Como sempre, as suas observações foram muito esclarecedoras. Afirmam os especialistas que a morte por coronavírus, 6 a 10 pessoas são impactadas pelo luto. Como a média diária são de 1.000 mortes, nós podemos perceber que diariamente temos cerca até de 10.000 pessoas enlutadas. Depois vem os sepultamentos, solitários, sem rituais, gerando muito sofrimento para todos. Eu pergunto a Geise, como minimizar todo esse sofrimento sendo espírita? Geise? Falar sobre luto é falar sobre vínculo de amor. O psiquiatra Colin Parkes, especialista em lutos, ele vai nos esclarecer que o luto é o preço do amor. E diz que se existe luto, é porque houve vínculo, trocas, afeto, amor, história de vida compartilhada. Podemos assim dizer que quando a relação é rompida, ali inicia o luto, que é um processo com muita dor. Se trata de algo individual, cada um terá a sua forma de sentir e vivenciar sobre o luto. Os rituais que ocorrem durante o velório e durante o sepultamento se faz presente em qualquer cultura. Entretanto, no momento atual, algo atípico está acontecendo em decorrência da pandemia mundial por conta do coronavírus. Não importando, então, qual o tipo de morte, não importa se por infarto, câncer, acidente, suicídio, coronavírus, dentre muitas outras mortes, não pode ter esses rituais que ocorrem porque não está podendo ter aglomerações de pessoas, o que dificulta, então, para a concretude da perda. Como podemos, então, neste momento, homenagear o nosso ente querido? Podemos fazer uma prece, uma oração, não importa o nome que queira dar para essa comunhão de pensamentos que podemos ter com o Pai do céu, com Deus, colocarmos ali os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos agradecimentos em decorrência da relação que tivemos com aquele ente querido. Podemos homenagear também, trazendo para as nossas lembranças os bons momentos vividos. Acolher o luto é de fundamental importância. Aquele querido que se foi
não se faz mais presente em nossas vidas, fisicamente. Entretanto, se faz presente em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossas lembranças. Podemos dizer que quando se perde alguém que se ama, existe ali a possibilidade de ter que se tornar uma nova pessoa, renascer em atitudes. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigado, Geise. Eu queria finalizar lembrando o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, que são 60 poemas, né? São 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e 1 anônimo. Mas Cassimiro Cunha, ele realmente, vem, vamos dizer assim, resumir toda a explanação deste momento, né? Quando ele diz, dobram sinos afinados, com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Meus amigos, muita paz, muita paz. Agora nós vamos publicar um áudio onde a nossa amiga Vânia vai fazer a prece final com a fluidificação das águas. Muito obrigado por terem me assistido, nos assistido. Muita paz para todos. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, amado Mestre, benfeitores da casa da Irmã Rosa, nós agradecemos. Sempre agradecemos pela vida, Senhor, por essa oportunidade bendita de aprendizado. E te agradecemos também esses momentos que a Casa da Irmã Rosa nos proporciona para lembrarmos as lições do Cristo e assim conduzirmos nossas vidas da maneira que vamos adquirir mais crescimento, mais sabedoria, mais amor, Senhor. Muito obrigada. E te rogamos, Senhor, mais uma vez que nos auxilie. Olhe por nossos lares, por nossas famílias, por nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, por toda a humanidade, Senhor. Que aprendamos com este momento a ver o bem que existe em cada um. Possamos perceber todos os ensinamentos que nos trazem esta convivência. Auxilia-nos, Pai, para que possamos construir a paz dentro de nós e assim fazermos um mundo mais pacífico, a construir o amor dentro de nós, para que possamos encontrar o amor aonde formos. Senhor, a sermos mais fraternos, para que possamos viver num mundo também mais fraterno. Auxilia-nos hoje sempre, Senhor. Rogamos a espiritualidade amiga, a fluidificação das nossas águas. Que nelas, Senhor, sejam depositados o lenitivo para as nossas dores. Senhor, pedimos, fique conosco, agora e sempre.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.